E aí, pessoal? Cheguei a tempo, quase que eu me atrasei, mas vamos lá. Começando mais uma parte, retomando, né? Força magnética. Falando Acredito que deve ser a última. Chega de força magnética. Tem vários. Parte Então, vamos 3. lá? Continuando. Tá igual Star Wars. Isso. Chega no 9 e não acaba. Força magnética, parte 3. Aplicações. Opa, voltando aqui. Aplicações dos fenômenos relacionados à força magnética. Habilidade de calcular a força magnética em um ou várias cargas, né? Em uma ou várias. Resolver problemas que envolvam campo e força magnética em condutores percorridos por corrente elétrica. Aplicação dos fenômenos relacionados à força magnética. Aplicação da força magnética sobre um condutor percorrido por corrente elétrica e imerso, né, em um campo magnético, se dá em diversos aparelhos elétricos. Quando uma carga elétrica penetra em um campo magnético uniforme, verifica-se que essa carga fica sujeita a uma força magnética, também chamada de força de Lorentz. A origem dessa força pode ser explicada sabendo que uma carga elétrica em movimento gera, olha só, ela vai criar, né, gerar campo magnético e este interage com o campo magnético da região onde a carga se move. Então, se eu falo do movimento de uma carga e várias cargas, é corrente elétrica. Então, gera um campo. E esse campo magnético vai interagir com outro campo magnético uniforme que está ali na vizinhança. A mesma força surge também quando um fio condutor de eletricidade percorrido por uma corrente elétrica é colocado em um campo magnético uniforme. A mesma força surge também quando um fio condutor de eletricidade percorrido por uma corrente elétrica é colocado em um campo magnético e uniforme. Então, pessoal, olha só, o que quer dizer? Se em uma carga se movendo, ela está se movendo, e esse movimento dela gera um campo magnético, imagine várias, milhões de cargas juntando, então intensifica, né? Então, é uma ou para várias. É a mesma situação. Então, esse movimento dessa carga ou dessa corrente elétrica, né, que vai ser milhões, bilhões de cargas, né, de elétrons se movendo aí. Então, o que acontece? Se é um ou se é milhões, é corrente elétrica, está movendo, é o movimento elétrico, certo? E esse vai gerar campo magnético. Mas, sempre pensando, se eu pego lá o fio, aí aqui, beleza, não tem campo magnético nenhum. Eu crio um campo magnético devido a dois polos, né? Um polo sul, um polo norte, aí vai criar um campo magnético uniforme. Você vem com esse fio que está passando corrente elétrica e coloca ali dentro. Aí você vai perceber essa interação, certo? Ou fazer uma carga só, passar uma elétron, né, dessa. Passar ali naquele campo magnético, também vai sofrer a interação. Lembrando que não pode ser paralelo, né? Tem que ser perpendicular. Se for paralelo, a força magnética é zero. Isso. Vamos lá, continuando? Então, a força magnética que age sobre o fio condutor, percorrido por uma corrente elétrica, quando imerso em uma região onde há um campo magnético, é usada em uma grande quantidade, né, de aparelhos como, por exemplo, motores, amperímetros, voltímetros e galvanômetros. Aqui um exemplo, né, de aplicações práticas da força magnética sobre condutores. Uma das primeiras aplicações da força magnética sobre condutores foi na construção do motor elétrico rudimentar, a roda de Barlow. Acho que o Décio participou, né, Décio? Tu poliu esse disco aí, ó. Na época eu era assistente do bar. Então aí é uma máquina bem simples, né? Tem todo o mecanismo ali embaixo, um líquido, aonde passa a corrente, é captado ali em cima por um fio, e ele girando, né? Passando dentro de um ímã e nos polos do ímã, né? Aqui, o outro não está aparecendo, né? Está do outro lado. Aqui está o sul. que está pontilhado, quer dizer que está atrás, né? Polo norte ali do outro lado. Um disco vertical de cobre pode mover-se em torno de um eixo horizontal. Aqui, né? Ó, né? Tá aí, ó. Isso, o disco aí, ó. E o tá ponto girando ó. Aqui, ó. E sua extremidade inferior A
está em contato com uma cuba contendo mercúrio. Voltando Aqui, lá, a cuba aí contendo mercúrio, ó, ele passa pelo mercúrio tocando, e né? tem um fio elétrico aí ligado ali, porque o mercúrio aí é um condutor, né? Isso, é um metal líquido, né? É. Perpendicularmente ao plano do disco, na região entre O e A, nós estabelecemos o campo magnético de indução B através do ímã que nós temos lá na figura. O ímã está aí, ó. A força magnética. Força magnética, que atuando. o campo saindo do norte para o sul, a corrente está subindo pelo disco aí para sair do outro lado. A rotação do disco está sendo mostrada aqui, né? Isso. Aí a força magnética, pela regra da mão direita, do tapa, para a gente entender melhor assim, né? Tá aí. Fazendo Ok? ele... Mas está bem representado aí. Ligando os terminais de um gerador ao eixo do disco, que aí não tem ainda, tem que ligar para passar essa corrente, né? E ao mercúrio, claro. Estabelecemos... Isso aqui, né? Aqui e é o mercúrio aqui embaixo. No caso aí está ligado a uma bateria, né? Esse fio tem outro lugar ligado à bateria. Estabelecemos entre A e O uma corrente elétrica I. Se não tiver, não tem como a corrente elétrica passar ali do nada, né? Consequentemente, a força magnética, que age sobre o disco. Ela vai agir sobre o disco, que a corrente está passando no disco. Esse cara está puxando para fora do ímã, né? Isso. Devido ao momento de rotação dessa força, em relação ao eixo O, o disco se põe a girar continuamente. Olha bem, a força que puxa, como ela puxa naquele ponto, tem um eixo lá em cima, ela está puxando lá de baixo. É o momento, né? Isso. De fazer girar, ela fica girando. A rotação. Por isso que a rotação é nesse sentido. A força puxa o lado de baixo. Se ela estivesse do lado de cima, esse eixo estivesse embaixo, ela fazia girar pelo outro lado. Aí está anti-horário, seria no sentido horário. Você vê que só mudar o ponto já muda o sentido, né? Nos motores elétricos atuais, um quadro móvel em torno do eixo XY, está aí na figura, né? É percorrido pela corrente elétrica I e é colocado em um campo B, dentro de um campo magnético. Esse quadro fica sujeito a um binário, como nós já vimos até no exercício anterior. Isso, da aula né? anterior. Cujo momento é máximo quando o quadro está paralelo a B e nulo quando perpendicular ao campo. Por isso que a força é o dobro, que é binário. Nós já vimos lá em momento de mecânica sobre o momento binário. Duas forças iguais estão em sentidos opostos, mas acaba somando, porque o sentido de rotação é o mesmo, né? E aí tem um problema, né? Porque se deixar ele permanente, ele vai ir e voltar, né? Então, Isso. pessoal, dá uma olhadinha aqui. O que acontece? Se esse motor ele permanecesse todo o tempo com a corrente no mesmo sentido, quando ele fizesse a rotação, chegasse que ele ia ter que voltar. Porque ele ia inverter o sentido do movimento. Então, tem aparelhos que fazem o quê? Essa inversão. Só fazer isso, né? Em vez de ficar fazendo isso, o próprio aparelho tem um inversor, né? Ele inverte a corrente para exatamente quando chegar aqui, ele inverte para continuar. Então, dá esse impulso e ele continuar girando. Correto. A gente vai ver isso. Vamos lá, continuando. Então, isso você percebe que se não mudar o sentido da corrente, vai acontecer isso. Nós vamos voltar lá para o slide? Então, pessoal, voltar lá para a nossa Isso. Então, aí, ó, se né? permanecer o sentido da corrente, ele vai voltar. Só que aí vocês vão entender que tem um mecanismo para isso, né? Isso. Nesses motores utilizam-se inúmeros quadros montados sobre um cilindro, rotor, e dotados de ligações elétricas, Comutador e escova. comutador e escovas. Isso, travou a língua. Esse comutador é que o Mac falou isso. Comutar para poder... A utilização desses vários quadros é importante não apenas para intensificar os binários, pela soma de seus efeitos, mas também para possibilitar o aproveitamento de cada quadro no melhor instante, isto é, quando este for paralelo a B. Então, olha só, ao atingir a posição de momento de rotação nulo, o sentido da corrente no quadro é invertida pelo comutador, foi o que eu falei, Tem garantindo aí uma rotação contínua. Se não, né? Isso. Se ele não mudar, o que acontece? Ele ia voltar, ele ia aí voltar e não ia ter. Aí o que acontece? Esse comutador faz com que troque exatamente no momento nulo e ele já continue a rotação, porque ele vai sair de um lado para o outro. E no outro,
permanecendo e ia mudar E o as sentido da escovas para a força. corrente poder passar e elas ficam do lado ali. São escovas mesmo, se você olhar desmontados, vão ver que são escovas mesmo. Quando fala escova, é escova mesmo. Os fiozinhos tocando, Só né? que metálica, né? Isso. Outra importante aplicação da força magnética sobre condutores ocorre nos amperímetros analógicos. Nestes aparelhos, o quadro móvel é ligado a um eixo ao qual se adaptam duas molas e um ponteiro. Então é a rotação, né? Leitura, né? Exatamente. Então a força magnética vai ter uma... Para cada corrente vai ter uma força magnética. Então esse ponteiro vai sofrer a ação dessa força magnética. E lógico, né? Para cada força magnética exercendo nesse ponteiro, ele vai dar um valor de corrente elétrica diferenciado. Então aí eu, no caso, o ponteiro, no caso analógico, né? E no caso o eixo é disposto perpendicularmente ao campo B. E quando não passa a corrente elétrica, lógico, no quadro, né, as molas mantêm o ponteiro na graduação zero da escala. Ao se estabelecer a corrente elétrica aí, no circuito binário, originado pelas forças magnéticas, fará o quadro girar e o ponteiro deslocar-se ao longo da escala nessa força magnética. As molas serão comprimidas simultaneamente, reagindo com um binário contrário, que equilibra o das forças magnéticas. Então, a força magnética tem que forçar essa mola, né? Então, aqui ó, tem uma molinha que ela tem uma determinada força para que você gire, né? Então, para girar por exemplo, tem uma força que equilibra a força magnética. E acaba medindo a corrente. Precisa da corrente para fazer esse campo, né? Nessas condições, o ponteiro para na graduação correspondente ao valor da corrente elétrica I, que atravessa o amperímetro naquele instante. Interrompendo-se a corrente, as forças magnéticas deixam de agir sobre o quadro. O seu binário se anula e as molas fazem o conjunto retornar à posição inicial. Mas aonde isso é utilizado? Tá aí, ó. Um motorzinho aí de... na realidade, esse aqui é um motor de partida, né? Isso. De um carro e o outro um carrinho elétrico. Motor de partida, tive que trocar o meu. Mas acontece, já sem querer o bichinho ficou meio ruim. Então, pessoal, olha só, nós vamos assistir agora um tutorial usando o sensor para detectar o efeito Hall. Muito e aí, bem. feito pela professora Deise. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Olá, jovens! Aqui é a profa Deise Lima e vamos para mais um Roboticando com Física. E o nosso astro de hoje, magnetismo. Magnetismo e força magnética. E aqui na minha mão, olha só, eu tenho um ímã, né? Um ímã com propriedades magnéticas, um ímã de neodímio. E vamos fazer algumas demonstrações. Se ligue aqui, olha só. Aqui, pessoal, esse ímã, ele tem um campo magnético, como nós já sabemos, certo? E ele é capaz de fazer essas interações e aproximar e atrair. Essa interação é chamada de força magnética. O que eu posso fazer também? Um objeto metálico em contato com o ímã, ele também pode ser imantado e ter propriedades magnéticas. Olha só, tá aqui, vou pegar um objeto qualquer, olha, certo? E nós podemos fazer isso graças a essa interação. Ok? Então, nós podemos falar aqui que a força magnética ela é originada no Polo Sul em direção ao Polo Norte e ela resulta na atração, certo? Quando eu tenho polos diferentes e eu tenho a repulsão de polos iguais. E como nós podemos identificar na prática esses polos? Olha só, tá aqui o nosso protótipo em Arduino, certo? E bem aqui na pontinha que eu estou mostrando com a chavinha, tem um sensor. Esse sensor ele é chamado de sensor efeito Hall, OUS1881, e ele é um circuito integrado que é capaz de operar como sensor de efeito Hall aqui, detectando a polaridade de um campo magnético, ou seja, ele é capaz de identificar o polo do ímã. No nosso projeto, vocês podem ver aqui, olha só, eu tenho dois LEDs
né, 2 resistores para controlar aqui a passagem da corrente. E aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte: quando eu aproximar o ímã perto do sensor, caso seja detectado o polo sul, eu vou acender o LED azul. Caso seja detectado o polo norte, eu vou acender o LED vermelho, certo? Quando eu ligar aqui, deixa eu pegar a nossa fonte aqui, que é a bateria. Quando eu ligar, o LED que vai acender foi da última polaridade que foi detectada. Então, por exemplo, aqui, olha só, está aceso, significa que anteriormente eu tinha aproximado o nosso aí polo sul. Ó, vou pegar aqui o nosso ímã, como vocês podem observar aqui. Olha só, vou aproximar do sensor. Opa, olha aí o que aconteceu aqui. Ele detectou um polo, certo? O polo sul, porque ele virou. Professora, vamos fazer de novo. Olha só, eu vou aproximar sem tocar na placa. Que polo é esse, pessoal? Eu tenho aqui o polo norte. Professora, vira, vamos virar aqui, olha só. Vamos virar perto do sensor. Opa, eu tenho aqui o polo sul. Então, esse sensor, ele é capaz de interagir, né, com o nosso campo aqui e detectar essa polaridade. Aplicações, pessoal. Alguns encoders de motores DC utilizam esse tipo de sensor para ler a polaridade de ímãs, acoplado ao eixo do motor conforme ele rotaciona, tá? Por que isso acontece? Essa rotação, ela gera pulsos na saída do sensor, que pode ser usado aí para detectar, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tá interagindo bem, ok? E outro também que eu posso fazer essa aplicação, pessoal, é em sensor de fluxo de água. Ele utiliza esse ímã acoplado aí ao eixo do sensor de efeito Hall para determinar a velocidade de rotação da hélice. Entendido isso? Olha só, funcionando aí perfeitamente. E esse foi o nosso Roboticano de Física de hoje, mas fiquem comigo que nós vamos ter mais. Tchau, tchau! Muito bem, pessoal. Vira aí, ó, que o polo, né, do ímã, e tem como você saber se a linha está chegando ou saindo, polo norte, polo sul, com esse efeito, o efeito Hall aí, colocado no experimento. O Dei explicou bem legal para vocês, né? Vamos lá, então, agora para nosso exemplo, né? Um exemplo aí, continuando a nossa aula. Suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs, lembrando que micro é 10 a menos 6, seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 Tesla, sendo de 60 graus, olha bem, o ângulo formado entre V e B. Vamos determinar a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com uma velocidade de 5.000 metros por segundo, ou 5 vezes 10 a terceira, né? Então vamos lá, é só a intensidade. Como é que calculamos a intensidade da força magnética que age sobre uma carga? A equação, QVB seno de θ, né? Olha bem que agora falando de carga, QVB, corrente é Bill, né? Então, que a carga é 4 micro, micro é 10 a menos 6, a velocidade já deu 5 vezes a terceira, né, que seria quilo, na verdade, mas não foi dado assim. 8 Tesla é o campo, e como 60, 160. Aqui optou em colocar a raiz quadrada de 3 sobre 2, mas podia pôr 0,866, lembra? Só para mostrar para vocês, às vezes no Enem vai vir raiz de 3, porque vai ter uma outra raiz de 3 aí para poder, tipo assim, um simplificar, né? 160 dividido por raiz de 3 seria o valor lá da carga, né, do 4 raiz de 3, por exemplo. Aí você poderia cortar a raiz de 3 com raiz de 3, tá? Isso. Mas aí vai ter que resolver mesmo, né, que é o valor. É, aqui 160 pode cortar por 2. 4 vezes 5 20. vezes 8, 160. 10 a menos 6, 10 a menos 3, repete a base, soma os expoentes, né? Menos 6 mais 3, menos 3. Isso. E 160 aí 3 sobre 2 naquela regrinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. A Lucida ela tem ensinado vocês no primeiro ano, a gente brinca com isso. Tem a música até, o Jingle Bell, que ela canta, sempre tem os música com Mac mesmo. Olha aí. Pronto, tá aí. Para escutar é comigo. 80 raiz de 3, multiplicando usando 1,7 aí, o valor mais simples, é 1,73 e tal, aí depende. Mas como é aproximado, né? Achou 137 vezes 10 a menos 3.
Transformando em notação científica, 1,37 vezes 10 a menos 1. Volta duas vírgulas, né? Newton, né? Como lá nós tínhamos em 1,4, é aproximadamente 1,4. Por isso que aí é importante você transformar. Senão você não conseguia encontrar o resultado de 1,4 lá. Certo? Olha aí, ó. Se você não transformar, você não encontraria. Então aí você precisa. Por isso que a gente sempre está passando para vocês, porque nessa hora precisou. Não é uma questão aberta, você não pode deixar 1,3. E não dá para dizer que é 1,2 porque está bem longe, né? Que é 1,37, 1,38 está muito mais próximo de 1,4. De 1,4 que 1,2. Isso. Então aqui, o 20. Pronto. Aí a resolução. Posso fazer diferente? Quisesse direto, né? Botar até na calculadora a seno de 60, você consegue, também, né? Dá para colocar a seno de 60 e já multiplicar 8, 5, 4, você já vai chegar aproximadamente inclusive, 137. se colocar ele um pouco, quanto mais casa, vai dar 1,38 aí, inclusive. Isso. Mais casa aproxima mais. Mas entre o 137 e 138 vai estar quase 140. 1,4 é o mais mesmo, próximo possível. Então, esse resultado aí, com certeza você vai achar, com qualquer aproximação que você fizer aí da raiz de 3, você consegue achar esse resultado. Não vai aproximar de 1,2, isso aí não se preocupe. Sempre vai estar mais próximo de 1,4. Lembrando só na parte de voltar a vírgula, né? Duas casas aqui, para ficar 10 a menos 1. Tendo esse cuidado, acha a resposta correta. Bom, imagine agora no exemplo 2 que 0,12 newton seja a força que atue sobre uma carga elétrica com carga de 6 microcoulomb e lançada em uma região de campo magnético igual a 5 Tesla. Determine a velocidade dessa carga, supondo que o ângulo formado, né, entre V e B seja de 30 graus. Então, sendo de 30, já é bem fácil, é meio. E agora ele não está querendo mais o que foi anteriormente. Ele quis o quê? A força magnética. Aqui ele dá a força, 0,12. Ele quer a velocidade. Exatamente. Nós vamos utilizar os mesmos cálculos, a mesma equação. A equação nos permite determinar a velocidade dessa, olha só, determinar a velocidade dessa carga. E também a equação fornece a força magnética. Sabendo isso, né? O que nós vamos ter? O que não temos? Velocidade. Então, ela tem que ficar sozinha. Então, eu posso substituir ou posso arrumar. Eu, particularmente, o que eu gosto de fazer? Eu faço isso aqui, ó. Eu vou dizer que V, olha só, V tem que ficar sozinho. Força magnética está desse lado. Passa quem? Carga dividindo vezes B, seno de 30. Então, isso aqui é bem mais fácil para mim. Mas, o aluno pode substituir? Pode. Pode, professor? Pode. Mas, vai de cada um, né? Não gosto, não quero, vou substituir, vou ter trabalho, mas eu vou fazer do meu jeito. Perfeito, olha aí. 0,12 é a força. 6 vezes 10 é menos 6, é a carga. 5 é o campo, né? 5 Tesla, e sendo de 30, todo mundo sabe, meio. Aí o que aconteceu? Exatamente o que eu fiz ainda agora. Já ia substituir direto. Então, o que fez? Passou o 6 vezes 10 a menos 6 dividindo o 5 e o seno de 30, que é meio. Podia multiplicar tudo também e passar depois, não tem problema. Exatamente. Pode sim. 6 vezes 5, 30, metade de 30, 15, né? Que é multiplicado por meio, dá metade. Passa o 10 a menos 6 para cima, trocando sinal, ó. Então, dividindo aí 0,12 dividido por 15. 0,008. Mas esse resultado eu consigo achar ele na resposta, escrito, né? Aí ele fala, não, professor, eu vou transformar aqui, ó, vou colocar 8 vezes 10 a terceira metro por segundo. Posso colocar isso aí? Pode. Pode ter problema nenhum, mas esse resultado pode ser, ele é bem visível se você... Não visível, ele não é tão grande nem tão pequeno. Não, e a questão é que você tem uma alternativa para marcar. Isso. Voltando no 21 aí, slide 21. Você consegue achar a resposta deixando daquele jeito. Por exemplo, aqui é 21. Então, olha só. Você não pode tem achar... essa resposta assim, ó. Isso. Com potência. Então, se não tem com potência, tem que tirar a potência. Lá deu 0, mais 10 a terceira.
Todo mundo sabe que é isso aqui, né? Lá deu 0,008 vezes 10 a sexta. Isso. Então, aqui qual seria? Com certeza, 8.000 metros por segundo. Isso. Por quê? Lá na frente, aí letra C, né? 0,008. Tá aqui, ó. 8.000 metros por segundo. Por quê? Passa vírgula 6 vezes para a direita. Passando 3 vai ficar 8. Passando mais 3, Tem que não tem colocar vírgula, zero, né? acrescenta 0. Ou 3 zeros, 8.000. Então é uma questão bem tranquila aí de ser feita, prestando atenção, com muito cuidado, sempre observando o que você está passando, o que está ficando sozinho, porque o principal, eu acho que o aluno tem dificuldade, é nesse ponto aqui, ó, passar daqui para cá. Ó. O que ele acha? Que ele pegou o V, passou para o outro lado, ele não passou o V para o outro lado. O V continua do lado dele sozinho. Mas como? Passando 6 vezes 10 a menos 6. Deixa eu apagar aqui para ficar mais visível. Mas no primeiro e segundo ano nós fizemos bem detalhado sempre. Chegou no terceiro ano já está um craque aí. Porque no primeiro ano a gente passava tudo, passo a passo, Isso. né? O que está acontecendo? Pessoal, olha só, é algo assim que eu já trabalhei, né, com os alunos, matemática, por ter formação, mas eu dou aula de física. Então, o que acontece? Eu percebo que o aluno, e até o professor mesmo, ele tem aquela tendência de dizer que tem que estar na esquerda, que a esquerda é o certo. Pessoal, se é um sinal de igual, não interessa de que lado está. Interessa é o quê? Mas na esquerda é melhor, né? Você vê melhor a situação. É uma visão. Só que o que acontece? Se é um sinal de igual, o importante é você observar quem está do lado da letra que você quer. É X, é Y, é V, é delta, é W? Beleza. Tudo que está do lado dele, você tem que passar para o outro lado. Se ele já está na esquerda, beleza. Está arrumadinho, só vai passar para o outro lado. Mas se ele está aqui, você olha o que está do lado dele. Ah, tem um B aqui, esse B vai para baixo, porque ele está multiplicando. Ah, tem um A aqui embaixo. Se está embaixo, dividindo, passa multiplicando. Você tirou tudo do lado dele, tudo, deixou ele sozinho, isolou o bichinho, coitado, mas isolou. O que você faz? Aí bota para o lado esquerdo. Mas você primeiro tem que deixar o que você quer só. Por exemplo, o cara vai ser investigador. Ah, você é investigador. Para você achar o que você tem que eliminar, as possibilidades. Então você tem que isolar. Isolar é fazer o quê? É olhar para aquele objeto e tirando tudo que está perto dele. Aí você consegue. Então fazer exercício de matemática é igual investigar? Olha aí. Investigadores, né? CSI. Então, vamos lá, continuando. Observem bem que é o V que ficou sozinho. Passou o 6 vezes 10 a menos 6, o 5 e o seno de 30. Passa para o outro lado. Ah, mas são terceiro ano, já estão feras aí. Isso. Já viram muitos anos de matemática, física e química, mudando de lado equações aí. Eles não erram isso não, tenho certeza. Nossos alunos são excelentes. Bom, então aí uma questão, né, um exemplo, Itajubá. Uma carga elétrica, são afirmações, né? Vamos ver aí, apontar as que são corretas. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre, olha só, sempre a ação de uma força magnética. Então, pessoal, tomar cuidado com esse sempre, porque pode ocorrer ou sempre. Então, se ele fala... 0 graus, 180, Isso. 90 ou 60, não importa o ângulo, vai ser sempre. Exatamente. Quando ele fala assim, sempre vai existir, quer dizer que de qualquer forma que você fizer, por exemplo, um experimento com essa carga aí, que está falando que é uma carga elétrica, sempre vai existir essa força magnética. E nós vimos que não é assim. A força magnética, ela tem uma configuração para que ela exista. Qual é? É que não seja paralela. Nós vimos lá o primeiro caso quando era paralelo, segundo caso perpendicular e terceiro caso oblíqua, qualquer ângulo de 0 e 90. Então nós vimos vários casos, né? Aí, paralelo é o quê? 0 e 180. É diferente de 90, aí você tem que usar o seno. Mas 90 você usa o seno, só que dá 1. Então o principal vai existir desde que esse movimento não seja paralelo ao campo. Justamente. Só isso. Então já respondeu primeiro. Exatamente. Então vamos lá. A primeira, você já observou que não é sempre. Existe... Se for paralelo ao campo, não sofre a ação da força. Então esse sempre aqui, ele deixa essa questão como errada. Agora, se ele fala... em algumas situações, sim, mas não sempre. A 2, professor Décio, leia.
Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico, carga elétrica submetida a campo elétrico, sofre sempre a ação de uma força elétrica, independente aí do ângulo. Agora, nós sabemos que o campo elétrico não é igual ao campo magnético, ele é radial, né? Se a carga, dependendo da carga, pode ser uniforme, pode ser radial. Mas será que uma carga elétrica é colocada em um campo elétrico sempre a força elétrica? Sim, porque a força elétrica depende da interação de duas cargas. O campo elétrico é a geração de uma carga, devido a uma carga, e se coloca outra carga, tem que ter força elétrica. Isso. Né? Agora, Nem que for desprezível, a distância muito grande pode ser muito pequena, mas existe essa força elétrica. Se tiver Talvez não conseguimos nem medir, né? Como ele fala um campo elétrico, está dizendo que existe, mesmo que seja Só pequeno. isso, se não tiver no campo de atuação, aí está muito distante, está no infinito. Mas se ele fala que tem uma carga está gerando um campo aqui. Para gerar um campo elétrico tem que ter uma carga, né? Então, é radial, como o professor desce, todas as direções. Por acaso, uma outra carga passa aqui nesse campo elétrico, não é campo magnético. Campo elétrico, o que vai acontecer? Duas possibilidades. Ou a atração ou repulsão, né? Então, sempre que existir um campo elétrico, vai existir uma força elétrica atuando em alguma carga que entrar nesse campo elétrico. Quando a gente fala que a carga elétrica está no infinito, isso. É porque a força elétrica tende a zero. A gente não diz que ela não existe. Tende a zero. Que é muito pequena. A gente não consegue medir, talvez, mas vai existir. Exato. É? Então, vamos lá. Também então, com certeza, campo elétrico, sim. Campo elétrico. Carga elétrica, campo elétrico e força elétrica. 3. A força magnética. Olha só, já mudou um pouco. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga. Olha só, agora ele não está dizendo que sempre vai existir uma força. Ele está dizendo que existe uma força magnética perpendicular à velocidade, né? Justamente. Então, se está falando da velocidade dela, essa carga ela está vindo. Beleza, ela vem, está passando. Ela vem passando aqui. A força magnética não pode estar... No caso, né, não vai estar na mesma direção e sentido, ou na mesma direção e sentido oposto. Sempre vai estar perpendicular. Então, depende do campo, lógico, né? Se o campo estiver passando para cá, e a carga para cá, a força magnética seria para baixo, perpendicular. Se a carga estiver no sentido contrário, está vindo para cá, e o campo para lá, estaria para cima. E ele está falando que existe uma força magnética. Perpendicular. Já existe. Só diz que ela está querendo afirmar se existe, ela é perpendicular. Exatamente. Se não existir, é zero. Aí não é perpendicular e nem nada, né? Mas se existir, ela é perpendicular. Ela tem que ser, né? Ao plano BV. Então, a carga. O que pode ser diferente de 90, 0 e tudo mais? É a velocidade, a velocidade dessa partícula e o campo magnético. Eles podem ter 30, 60, mas quando fala de força magnética, não. Se a carga está numa direção, o campo está em outra, é sempre perpendicular, certo? Força magnética é sempre perpendicular ao campo. Ela existe ou não existe, mas se ela existir, ela é perpendicular. Exatamente. Pronto. Então, vamos lá? Então, aí, perfeito, né? Resposta não, afirmativa correta. Portanto... Só 2 e 3, né? Só 2 e 3 estão corretas. Mas é uma questão, assim, bem legal, porque você vai trazendo toda a parte teórica do que foi falado. É repetitivo, mas a pessoa fixar melhor, né? Então, é só a explicação de cada uma para você, né? Nós já falamos, mas aí fica para você ficar atento aí, né? Isso. Tudo que nós falamos aqui, é bom estar na aula aí, que se você vai assistir de novo em casa, você lê com atenção. Por que é incorreto e por que é correto e é correto. Agora, a próxima questão é difícil. Essa daqui vai dar trabalho para eles, ó. Essa questão é complicada. Então, eu não vou nem comentar. Um elétron num tubo de raios catódicos, até tem uma aula que mostramos aí, né? O desvio com ímã. Isso. Está se movendo paralelamente ao eixo do tubo. Olha bem, paralelo. O elétron está paralelo ao eixo, com velocidade de 107 metros por segundo. Aplicando-se um campo de indução magnética de 2 telas também paralelo, olha bem, ele está se movendo paralelo ao longo do eixo, aí aplica um campo paralelo também. Então, olha só,
vamos dizer assim, como se fosse uma representação. Se o tubo está passando aqui, né? Isso. O elétron está passando dentro dele também, na mesma aqui, ó. Só que o campo também tá. Isso, o campo magnético também está aqui. Então, olha só, vamos ver, olhando para eles, né? O elétron se movendo para lá, o tubo de Isso. raio catódico, o elétron está se movendo, beleza, está nessa direção. E o Aí ele campo pega aqui o também. campo magnético e joga aqui também, na mesma Isso direção. quer dizer que paralela. o ângulo entre V e B pode ser 0 a 180. Né? Tá, então vamos ver lá, fazer a resolução, que essa daí dá trabalho, como eu falei, vamos lá? Então a resolução dessa questão aí dá muito trabalho, professor. É verdade. Muito cálculo. Vamos lá para o slide então, gente? Dá uma olhadinha. Voltando? Aí as opções. 3,2 vezes 10 a menos 2 newton, nula, 1,6 vezes 10 a menos 12, 1,6 vezes 10 a menos 26, o 3,2... Será que é a maior ou a menor força magnética Aí aí? vai ser grande esse resultado aí. Ixi, é nula. É nula, claro. Paralelo é zero, sendo de zero é zero, ou se for 180, sendo de 180 é Mas zero. aí eu não estou satisfeito. Eu tenho que fazer essa questão. Vou fazê-la. Pronto. Tá aí, ó. Seno de zero é Zero. zero. Pronto. Força magnética é Cosseno zero. de zero é 1, mas seno de zero é Nós zero. não sabemos se ali o ângulo é zero ou 180, porque falou só da direção, não falou do sentido. Se for no mesmo sentido, é zero. Sentido oposto, 180. Não Mas o faz seno de diferença. zero é igual ao seno de 180. É zero. Mas ele não disse se é zero, não vai fazer diferença alguma, né? Se a direção do Justamente. deslocamento da carga elétrica for paralela à direção do vetor indução magnético B, o ângulo θ será tal que seno será zero, seno de θ é zero, θ igual a zero ou 180. Não interessa. A força magnética será igual a zero, aplicando a equação podemos provar. Ou pela teoria que já foi falado, que não vai ter, ou pelo cálculo. Aí, por exemplo, a pessoa chegou nesse resultado. E alguém vai fazer o experimento? Vai dar zero. A carga do elétrico é 1,6 vezes 10 a menos 19, ali deu a velocidade. Não sei Então, se deu o campo ali. Tem acho que teorias não, que, mas- por exemplo, para novos materiais, não tem como a pessoa chegar no material fazendo apenas experimento. Ele tem que fazer alguns Justamente. cálculos até chegar a esses grafeno, grafino, fulereno, fulerino. São materiais que não existem Não na existe? natureza. Ah. Na natureza, São naturalmente. artificiais. São artificiais. São criados. Aquela história lá Justamente. do Homem de Ferro, que ele tem que fazer um novo elemento, aquela história fantasiosa, mas no mundo da pesquisa existem materiais super leves, super resistentes, mas que não são sintetizados de uma forma tão facilmente. Então, através de Justamente. cálculos bem difíceis, bem extensos, né, Décio? Eles criam uma rede Difícil cristalina. igual mais exercício aí? Não. Tem toda uma rede cristalina, que é falado, essa Aham, rede cristalina justamente. é a estrutura dos átomos ali, como eles se arranjam para fazer esse material, e para conseguir, se ele não conseguir estabilizar, o que acontece? Ele não é formado. Então, até fazer os cálculos, chegou, esse material pode existir? Nos cálculos ele existe, vamos ver se ele existe mesmo. Aí eles começam a fazer, testar, até chegar no material. Isso aí acontece o quê? Novos materiais aí que vocês utilizam e nem As percebem. pesquisas, né? Em As celulares, pesquisas hoje em são dia. pra isso. Já existe muito celular com tecnologia super avançada, a pessoa não sabe. Só sabe que o celular é bom, mas não sabe de onde veio toda essa tecnologia, né? Então, é isso aí, gente. Já já a aula continua. Isso aí, a aula continua.